Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus e os nossos irmãos que estão pela internet também. Graças a Deus por mais essa edição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 4, de 25 de outubro de 2020, que tem por título O Drama de Jó. Graças a Deus, então, por mais essa oportunidade que estamos para meditar na Palavra de Deus e nesse livro tão maravilhoso, o livro de Jó, que é um exemplo para todos os efeitos, para as pessoas de todos os tempos. Nós estamos falando diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, que tem como presidente o pastor Osival Pereira Xavier. Então, irmão, nós vamos dar já início a esse trabalho. Aqui nós estamos com o professor e pastor Isidro, ele vai fazer esta oração e já entramos logo no tema do estudo de hoje. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É um prazer mais uma vez estar com as irmãs e os irmãos. Oremos, Criador do céu e da terra, pedimos, ó Deus, a tua bênção, a tua unção sobre nós e sobre os teus filhos que estão, ó Pai, participando dessa EBD nesse domingo abençoado. Pai querido, usa a lição de hoje para edificar, consolar, confortar os corações de todos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de nós começarmos já a leitura bíblica, a lição, como já disse no início, tem por tema o drama de Jó. Então nós já viemos estudando essa lição desde a número 1, apresentação do livro de Jó. Depois nós vamos aos poucos entrando dentro do livro mesmo e da situação da história. A leitura bíblica de hoje encontra-se no livro de Jó, capítulo 1, os versículos de 13 ao 22. E logo em seguida o versículo seguinte, o versículo 2. Capítulo 2. Aliás, o capítulo 2, os versículos 6 e 8. Então, Jó 1, abre sua Bíblia em Jó 1, se você não tiver a lição, e vamos ler do versículo 13 ao 22, depois você vai para o capítulo 2, versículos de 6 a 8. Então, nós vamos já iniciar o pastor Isidro lendo a verdade prática, a textuário. Muito bem, queridas irmãs e irmãos, o textuário se encontra em Jó, capítulo 2, versículo 21, que diz: E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A verdade prática diz: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Muito bem, leitura bíblica em classe, Jó 1, versículo 13 diz: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó, ele disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou.
Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Agora, capítulo 2, versículo 6 diz: E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Versículo 8 disse, repetindo, né? Versículo 8, vamos repetir o versículo 8? Vamos. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Muito bem, meus queridos irmãos, minhas irmãs, dando prosseguimento, a lição de hoje, como já foi dito, que tem como tema o drama de Jó, está dividida em 3 tópicos. O primeiro tem como assunto tragédia de natureza econômica. Segundo, tragédia de natureza familiar. E o terceiro, tragédia de natureza física e psicológica. O objetivo geral da lição, pediria ao professor Silas para ler para nós. Pois não. O objetivo geral diz: mostrar que Jó manteve sua fidelidade a Deus. Muito bem. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, revelar de que forma as tragédias que se abateram sobre Jó atingiram seus bens. 2, explicar de que forma Jó teve sua família destroçada pelos ventos. E 3, demonstrar de que forma Jó teve sua saúde física e mental abalada. Muito bem, vamos continuar e eu convido o professor Silas para ler para nós a introdução da lição. A introdução da lição diz o seguinte: a provação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição de um homem rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. De repente, tudo se desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados, os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos, seu bem mais precioso, morreram. Cenas difíceis de esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo desta lição. Muito bem, professor Silas. E aí, alguma observação sobre a introdução? Pastor, a observação é de um homem bem-sucedido e próspero, né, como era Jó, em todos os aspectos da vida, temente a Deus, aí ele abateu. Ele era bem, o que tinha o bem dele? Família, riqueza, saúde e bom relacionamento. Tudo na vida, né? Tudo na vida. Hoje nós podemos ter até alguém assim, com tudo na vida, mas sempre tem um probleminha, mesmo tendo uma família, mesmo tendo riqueza, saúde. Mas Jó não. Né? Jó parece que era completo. Deus escolheu Jó, parece que totalmente completo e íntegro. Lógico, era um homem semelhante a outros homens, agora, sujeito ao detalhe, pecado. Silas, a razão dessa prosperidade imensa de Jó, óbvio, era a bênção, o favor de Deus sobre sua vida. Eu quero fazer uma observação dentro da introdução para clarear melhor nossas ideias. Minhas irmãs, meus irmãos, observe. A partir do drama de Jó, ou a partir do que nós vamos ver nessa lição, temos a oportunidade de refletir a respeito do sofrimento e o modelo de comportamento que o cristão deve ter para a própria vida diante das adversidades. A grande diferença entre quem tem confiança em Cristo está na forma como se comporta pelo caminho do sofrimento. Assim, Jó é um grande exemplo de fé e paciência para todos nós, servos do Senhor, principalmente, Silas, nesses dias que estamos vivendo
a pandemia, onde muitos lares e muitas famílias foram acometidas ou acometidos por sofrimentos atrozes. Muita lágrima e Muita dor, lágrima. Aí a lição de hoje vem nos dar respostas, vem nos ajudar a lidar com essa situação. Passemos, portanto, Silas, para o tópico 1, que tem como tema tragédia de natureza econômica. Eu vou ler aqui e depois você faz suas observações, pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Primeiro, 1.1, o sucesso na esfera comercial. O autor sagrado já havia sublinhado que Jó era maior de todos os do Oriente. Isso está em Jó 1:3. O respeito, a admiração, a riqueza e a prosperidade do homem de Uz contribuíram para a construção dessa imagem. O autor do livro de Jó já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medidas pela grande quantidade de animais e servos a serviço dele. O comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades. Devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam Jó a grandes industriais e empresários contemporâneos. Enquanto as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, por outro lado, os camelos e jumentas estavam a serviço do transporte de cargas. Dessa forma, Jó se destacava no Oriente como um homem próspero em seus negócios. Silas, é com você. Verdade. Pastor, Jó, na nomenclatura atual, hoje, seria um grande empresário, como leu aí. Isso. Atuando em todas as áreas das necessidades cotidianas de uma sociedade. Porque hoje nós temos outras necessidades que foram criadas, mas naquela época, eu tenho a impressão que Jó era aquele empresário total, aquele empresário que supria todas as necessidades. Falou na área de transporte, como falou, vestiário, alimentação, têxtil, tudo. Então, ele era um homem próspero. Isso. Ele era um homem bem, fazia um bem para a sociedade. Isso. Além de outros atributos. Muitos empregados, muitos serviços, servos ao seu dispor. Empregado, porta de serviço, né? Posto de serviço. Então, era realmente, talvez a economia daquela região girava em torno dos empreendimentos de Jó. E interessante, Silas, que nós, minhas irmãs e meus irmãos, não podemos esquecer que tudo isso que Jó tinha era, obviamente, fruto, primeiro, da sua dedicação, do seu trabalho. Isso. Porém, principalmente, da bênção de Deus na sua vida. Olha. Amém? Sim, pastor. Muito bem, mas ainda continua. Vimos aí 1.1, o sucesso na esfera comercial. Agora 1.2, minhas irmãs e meus irmãos, está aí na revista, o sucesso na esfera do campo. Então ele era bem-sucedido. Isso. Ele era abençoado. Em vez de bem-sucedido, vamos usar a expressão. Ele era abençoado em todas as áreas. Silas, você pode ler para nós o sucesso na esfera do campo? Vamos lá, ponto 2. Isso. O sucesso na esfera do campo. A atividade do campo era, sem dúvida, o principal negócio de Jó. Muito bem. O fato de que ele tinha tantas juntas de bois a seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras. E não um nômade, como alguns autores supõem, nômade, né? Estudiosos destacam o fato de que a palavra hebraica, abudá, encontra-se somente em Jó e em Gênesis. É uma referência direta à lavoura e ao cultivo da terra. Os bois e da mesma forma as ovelhas ofereciam a proteína animal. Sim. As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínios. Isto fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo. Muito bem. Então Jó, conforme foi colocado aí, não é? Nesse item 2 do tópico 1, além de ser abençoado, bem-sucedido na esfera comercial, óbvio, também ele era bem-sucedido, era próspero na esfera do campo, da agricultura. Em outras palavras, ele era um mega empresário, bem-sucedido. Porém, não esqueçamos, minhas irmãs, que o segredo da bênção de Jó não é que ele era
especial, que era, digamos assim, alguém que usava de artimanha, de estratégias equivocadas. Não era isso. Primeiro, porque era trabalhador, diligente, servo, fiel de Deus. E, evidentemente, o principal, tinha sobre si a bênção de Deus. O que eu quero dizer com isso? Minha irmã, meu irmão, se a bênção de Deus estivesse sobre você, sobre nós, aonde colocarmos o pé, Silas, aonde colocarmos a mão, aonde formos, fiquem tranquilas e tranquilos, a bênção estará ao seu lado. Depende só de você, Silas. Olha, a bênção estava ao lado dele, pastor, o próprio Deus deu testemunho dele. Ele era um homem temente a Deus. Temente a Deus. Quem teme a Deus não faz coisas erradas. Com certeza. E Deus observa os tementes a Ele. Só um pouquinho, eu posso ler para confirmar o que você está falando aí? Vamos lá. Olha, via minhas irmãs, meus irmãos, olha só, o que o Silas disse é interessante. Jó, capítulo 1, versículo 8, Deus dá testemunho, já falamos isso, mas é importante enfatizar isso, porque mesmo sendo um grande empresário, um mega empresário, meu Deus do céu, multimilionário naquela época, olha só, olha o que Deus disse, né? Ninguém há na terra semelhante a ele. Quem está dizendo isso aqui? O próprio Deus. O próprio Deus, minhas irmãs, meus irmãos. Observe, aí vem um detalhe, como eu gosto muito de frisar, homem íntegro, reto, temente a Deus e óbvio que se desvia do mal. E o que Deus está falando? A razão dele ser abençoado, próspero, é a sua integridade, é a sua comunhão, é a sua vida entregue a mim, é a sua presença, não é? Na minha presença que faz a diferença na vida dele. É verdade. Você, Silas. Pastor, esse foi o primeiro testemunho. Testemunho. E só que Satanás não se conteve. No capítulo 2 tem mais, né? O capítulo 2, versículo 1, Deus dá outro, quando Satanás se apresenta Isso. lá, capítulo 2, verso 1, Deus dá outro testemunho, repete o testemunho de Jó. Porque o Satanás não se convenceu da primeira derrota, do primeiro round, vamos dizer assim. O primeiro round ele perdeu. Eu vou, para confirmar o que você está falando, observa, no capítulo 2, obrigado, Silas, a importância aqui é uma escola, isso aqui é uma aula, né? Dialógica. 2, 3, perguntou o Senhor a Satanás. Isso já está no capítulo 2. O segundo testemunho. Isso. Observaste, meu servo Jó? Isso é depois que Jó tinha feito o quê? Perdido todos os bens materiais. Bens, né? E os próprios filhos. Está na revista aqui, ó. No versículo 3, perguntou o Senhor a Satanás. Observaste, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí Deus diz, ele, Jó, conserva sua integridade. Pronto. Aí vem, olha o detalhe, mais um detalhe. Embora, é Deus falando, sim, Deus falando, me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Sem causa. Então, mesmo assim, perdendo tudo, perdeu os bens, perdeu tudo, ele permaneceu fiel. Queridas e queridos, permaneça firme. Não sei qual é a luta que você está passando, a tribulação que você está passando. O segredo da bênção é persista, permaneça na presença de Deus, foque, olhe para Cristo e a vitória virá. Agora, Silas, tudo que é bom, como diz alguém por aí, o que acontece? Às vezes o quê? Tem um ditado que fala, não há bem que sempre dure e mal que não se acabe. Né? Às vezes, né, termina acabando. E aí, observe, eu quero fazer uma observação. Com toda essa opulência, toda a riqueza, toda a grandeza, com uma vida extremamente abençoada, viu, Silas? De uma hora para outra, escute, minhas irmãs e meus irmãos, com um piscar de olhos, tragédia. Jó perde tudo o que havia construído e juntado ao longo do tempo, família, servos, servas, bens e, além disso, a sua própria saúde, restando-lhe muita dor e muitas perguntas sem respostas. Vou repetir. Um homem abastado, um homem mega, né, milionário, um homem que tinha tudo e mais alguma coisa ao seu dispor, porque ele tinha algo superior que era Deus. De uma hora para outra, num piscar de olhos, escute, tudo
tudo que construiu, tudo que realizou, tudo que idealizou, tudo que tinha, não é? De uma hora para outra, ele perde tudo no piscar de olhos, apenas restando muitas dores e muitas perguntas. É verdade. Como aconteceu, Silas? Você pode responder para nós como é que aconteceu essa tragédia que levou Jó a perder tudo? Lê para nós. Irmão, 1.3. Ponto 3 diz o seguinte: o ataque do diabo na esfera comercial. Começa por aí. Quer dizer, começou por aí, não foi? Começou por aqui. Eita, Já começou vamos por lá. aqui. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. Meu Deus do O céu. adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Sim, Jó havia conquistado. muito bem. Assim, destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. Seu negócio foi a bancarrota. Bancarrota. Sem animais de cargas, o transporte estava prejudicado. Prejudicado. Tragédia 1. Suas considerações, Luciano, sobre esse ponto. Olha, pastor, nesse campo aí, o 3, o ataque do diabo na esfera comercial atingiu assim o lado financeiro, que, olha, pastor, em qualquer atividade, principalmente industrial comercial, o lado financeiro é um dos lados mais importantes. Porque não tem como Então, você... Silas, observa conseguir. a situação nossa agora, vivendo essa, podemos dizer, quase pós-pandemia. Sim. Quantos empresários, quantas empresárias, quantos lares, quantas famílias se viram, com o desemprego batendo as portas. E a parte econômica, a parte social, a parte, digamos assim, do bem-estar social, gente, fala muito alto. Continue, Silas, por favor. A financeira, por exemplo, como é que um empresário ele vai tentar se reerguer Diante do se não caos. tem condições financeiras para sustentar? Jó perdeu tudo aqui. Perdeu tudo. Não tinha condições. Então, na esfera comercial. Agora tem um detalhe, eu pergunto, Silas, essa perca de Jó, aqui no caso de Jó, foi causada por quem? Satanás. Foi Satanás. Que Deus permitiu. E Deus permitiu. Detalhe, minha irmã e meu irmão, não esqueça, Satanás teve a permissão de Deus para tocar em Jó. E fiquemos bem cientes disso. Porém, vamos continuar, né, Silas? Vamos lá. Vamos ver um outro ataque. Além de Satanás atacar na esfera comercial, destruindo, acabando, arrebentando com toda a estrutura que nós falamos no início, do tópico, no item 1 e 2, vejamos o ponto 4, o ataque do diabo na esfera do campo. Eu vou ler aqui, Silas, você pode depois fazer um comentário. Vou ler aqui, Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás o atingiu também na esfera do campo. Como assim? Aí vem, destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínios, ovelhas, gados e etc. O diabo atingiu em cheio toda a fonte de sua riqueza. Aí vem um detalhe, Silas, que está aí na revista, minha irmã, meu irmão. Me acompanha aí, está aí no slide. Era preciso, o que, Silas? Meu Deus do céu. Era preciso o quê? Muito equilíbrio. Para quê, Silas? Para não o quê? Desesperar Diante de quê? dessa tragédia. Queridas irmãs e irmãos, vamos parar um pouquinho aqui. Até suicídio, pastor. Querido, era preciso muito equilíbrio. Muito. Meu Deus. Equilíbrio em todos os sentidos para não se desesperar e partir para o suicídio. Eu fico pensando aqui, Silas, é o seguinte, na medida que a coisa foi apertando, Satanás tinha o seguinte propósito, ele vai blasfemar ou ele vai dar cabo à vida. Acabar a vida. Porém, ele ficou firme. Agora, trazendo para os dias atuais, quantas pessoas, até crentes, por coisas menor do que isso, perde o equilíbrio, faz loucura, enfim. Jó aqui nos dá um exemplo de que em meio ao caos, ele ainda se manteve o quê? Equilibrado. Íntegro. Agora vem um detalhe, continuando aí no slide, no item 4, o ataque do diabo na esfera do campo, no parágrafo 2, do item 4 diz, aqui eu quero convidar as irmãs e irmãos, atentem bem para o que está aí na tela e aí na sua revista, aqui é necessário fazer uma ponderação. Qual ponderação? Achei muito interessante que o escritor, o comentarista colocou isso aqui. Evidentemente, observa, Sila? Que nem sempre
O empreendimento de alguém quebra por investidura de uma ação maligna. Vamos parar um pouquinho? Por quê? Porque é como alguém dizer: foi o capeta, eu quebrei, eu estava tão bem, de repente tudo caiu por terra. Queridos, seguindo o slide, na sequência vai dizer que nós precisamos ter cautela. O que diz lá? Muitas vezes, ao empresário, um industrial, um comerciante, ou um profissional autônomo, seja quem for, quebra, ou o pai de família também quebra, por causa de quê? Gerenciamento das finanças, e até mesmo consequência de uma crise de mercado, e como agora. Todavia, no caso de Jó, que foi um caso específico, foi uma ação maligna. Então vamos, Silas, vamos tentar entender aqui, minhas irmãs e meus irmãos. Não vamos a princípio acusar o capeta pelas tragédias, pelas perdas na área comercial, na área econômica. Por exemplo, agora, na pandemia, o culpado não é o capeta. Teve muitas pessoas, crentes, que perderam seus empregos. Quem é o culpado? Ou aonde está a culpa? Está a culpa, obviamente, nessa pandemia. Que surgiu do nada e está aí assolando a humanidade. E que, infelizmente, alguns sofrem as consequências. Não é o capeta. Mas é o capeta? Não. O capeta, ele tem sua ação, mas nem tudo ele é o responsável. Não. Quer ver exemplo? O caboclo é empresário, administra mal, investe mal, quebra, o que acontece, Silas? Ele ou se desespera, se perde o equilíbrio, ele se desespera, fica louco, ou mesmo dá cabo à vida. E quem é a causa disso tudo? Nele mesmo? Nele mesmo. Ele mesmo gerenciou mal os seus negócios, investiu mal, certamente, não pegou orientação, que existe hoje. Sebrae, consultoria, Sebrae. Consultoria, né? A pessoa vai fazer consultar alguém mais afinado com o negócio, mas ele se arrisco. É negócio de risco, não se pode risco. Agora tem um exemplo, Silas, tem muita gente também, tem muito pai, muita mãe, muito casal aí desestabilizado economicamente e às vezes culpa até o capeta, porque está passando por tal crise, por tal situação. São pessoas que ganham seus salários, têm os seus salários, mas por não saber gerir, não administrar de forma adequada, conforme a situação, entram em crise, devem o que não podem pagar, e aí começa a culpar quem? Satanás. Começa a culpar o Satanás. Minhas irmãs, vamos ter muito cuidado, tá bom? Então, antes de culparmos o capeta por algo que estamos vivendo, façamos uma análise. Quem, por onde, de que forma surgiu tal crise? No caso de Jó, foi Satanás. Pastor, aqui, hoje, quando acontece um fato desse, a gente fala assim, perda total. Ali foi perda total. Foi perda total. Misericórdia. E eu tenho a impressão que naquela época não tinha seguro não, viu, pastor? Não, com certeza. O único seguro ali era Deus. Irmão. Até porque o seguro para a riqueza de Jó, acho que não existia uma empresa capaz de fazer um seguro de tal monta, né? Ainda bem que Jó tinha Mas Deus, foi perda total. Total mesmo. Aí ficou um homem pobre. Você pode fazer a síntese do tópico, por favor? A síntese do tópico diz assim: a tragédia da natureza econômica atingiu a Jó tanto na esfera comercial quanto na esfera do campo. Então, não deixou nada em pé. Agora, uma pergunta que não quer se calar, minhas irmãs, meus irmãos. Silas, parou por aí? Sim. Não parou? Mas... Meu Deus, o pior está por vir, parece. Pois é, minhas irmãs, meus irmãos. Se tivesse parado apenas no aspecto comercial, no aspecto do campo, tá tranquilo, né? Vamos lá, Porque isso com esforço, com coragem, com dinamismo, né? Quando você pega a história dos grandes empresários que tiveram altos e baixos, por exemplo, 1909, por exemplo, com a queda da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, milhões e milhões de empresários megas quebraram de uma hora para outra. Porém, com o tempo conseguiram, obviamente, se erguer. Como está acontecendo agora, só pouco vai se erguendo. Então, Jó, se tivesse parado por aí as investidas, né? Eu creio que Jó teria dito, eu perdi isso aí, mas eu vou conseguir isso de volta. Porém, aí a tragédia continuou. Vamos lá? Tópico 2.
Tragédia de natureza familiar. Aí Meu a coisa Deus, começou a meu apertar. Silas, Vamos lá. começou por essa tragédia. Pelos filhos. Meu Oh, Deus. meu Deus. Lê pra Herança, nós aí. né, que Deus fala que filhos Lê pra são nós a aí. nossa herança. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Até a palavra é feia, catastrófica. Ele perdeu em um só dia, olha só, pastor, 10 filhos Meu de Deus, forma calamitosa. misericórdia, Jesus. 7 filhos e 3 filhas. O texto sagrado diz: estando teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo. Isso o que trouxe, que escapou, falando para Jó, né? Isso. Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Meu Deus. Não haveria nada mais trágico do que esse acontecimento. Perder um filho é calamitoso, mas perder todos de forma inexplicável é nefasto. Silas, o trem aqui é Meu feio, assim. Jesus. Nós que somos pai, avô, Meu Deus, misericórdia, meu Deus. Jesus, misericórdia. Queridas irmãs, irmão, eu quero pedir a que você que está participando dessa EBD, nesse domingo abençoado, né, dia 25 de outubro, é isso? E que você reflita comigo sobre o emocional, o psicológico, o espiritual, como é que isso estava afetando Jó e também a sua esposa, para que na frente nós possamos Sim. fazer melhores conclusões. Observe, de uma hora para outra perdeu os seus bens, né? Perdeu tudo que alcançou no aspecto comercial, ele perdeu. Tudo que alcançou a nível de campo, ele perdeu. Enfim, tudo que ele alcançou em termos de bens materiais, de posses, perdeu. Até então, era algo que dava para, né, perdeu o emprego, perdeu a empresa. Com o tempo, quem sabe, né? Isso. Ficar endividado é ruim, é péssimo. Só que é possível fazer o quê? Reerguer-se. Quantos que se já reergueram ou estão se erguendo? Agora aqui para nós, perder 10 filhos de uma vez, meu irmão. Pastor. Querido, é luta, é luta, é luta, é luta, é luta. Silas, eu quero fazer uma observação nesse ponto. Observa aqui, ó. Os ventos soprados por Satanás, escute, minhas irmãs e meus irmãos, sobre os negócios de Jó e a sua família, além de terem um poder devastador, também foram avassaladores. Continuando. O objetivo de Satanás era ver o patriarca Jó blasfemar de Deus. A coisa caminhava a tal ponto, apertando a situação, cujo foco era levar Jó, como diz aqui, né, a blasfemar. Mas o que me chama a atenção, que no capítulo 1, né, no versículo 20 e 22, Jó diz: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. Diz Jó: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Aí ele vai mais além: bendito seja o nome do Senhor. Em outras palavras, em tudo isto o quê? Ao detalhe, tudo isto o quê? Tragédia. A perda dos bens materiais, a perda da sua posição na sociedade como um bem-sucedido, a perca do status, a perca dos seus próprios filhos. Ele não blasfemou, ele bendizeu ao Senhor. Irmã e irmã, qual é a lição que aprendemos aqui? Silas, que lição podemos aprender aqui, Silas? Ó, pastor,
Se Jó não tivesse uma vida equilibrada espiritualmente, Gostei da sua colocação, se ele não Silas. tivesse uma vida espiritual equilibrada espiritualmente, ele Isso. teria enlouquecido. Muito bem, Não Silas. tem outra saída aí. Queria arrancar os cabelos. Olha, teria se suicidado. Por muito menos pessoas se suicidam. Sim, Então você tocou no assunto, minha irmã, meu irmão, o Silas tocou no assunto ímpar. O que levou Jó a se manter firme, perdendo tudo e principalmente a família? Porque ele tinha uma estrutura espiritual forte. oh, meu Deus, muito forte, pastor. Lembra quando Deus disse: viste meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus? Deus está falando para Satanás, ele tem uma estrutura espiritual capaz Suportar. de, em qualquer drama ou situação, não ceder, e mesmo na luta ou na dor, ou nas tragédias, render graças ao meu nome. Minha irmã, meu irmão, eu sei que não é fácil as lutas, as tempestades que todos nós enfrentamos, não é, Silas? É verdade. O que fazer, pastor, para lidar? Ei, existe algo que está ao teu, ao meu e ao nosso dispor. Está lá em 2 carta aos Coríntios 12, quando Deus diz: Paulo, a minha graça te basta. Pronto. Então, nesta manhã, desse domingo abençoado, se você está passando por uma crise, por dificuldades terríveis, olha para a direita, para a esquerda, para a retaguarda, para a vanguarda, não vê resposta, levanta teus olhos, olhe para Jesus, receba a graça de Deus, assim como Jó recebeu, e você vai ser vitorioso e vitoriosa. Silas, é com você. Pode fazer um comentário nesse ponto? Podemos continuar? Podemos continuar. Aí, Tá Silas. pacífico aí. Mas Silas, parou por aí? O drama de Jó? Não, pastor. Não parou, não? Meu Deus do céu, agora é pessoal. Satanás estava realmente com a faca nos dentes, Tava. né? Lógico. Deus permitiu, né? Mas Deus sabia que Jó tinha capacidade espiritual suficiente. Tinha ou não tinha? Tinha capacidade. Muito bem. Tinha. E qual foi o próximo drama de Jó, querido? Pelo amor de Deus, lê aí. Ô, meu pastor. 2.2. Qual foi o próximo drama de Jó? Olha só, é um dramazinho aqui, olha só. A esposa de Jó. Oh, Jesus, abençoa tua serva. Amaldiçoa a teu Deus e morre. Atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja objeto de várias explicações. Isso. Muitos autores tentam suavizá-la quando interpreta como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó. Certo. Neste caso, ela de fato estaria dizendo: você continua aí com essa sua fé, enquanto tudo desmorona à sua volta? Por que tudo isso? Deixe de lutar por isso e aceite morrer. Só um pouquinho. É um detalhezinho. Não, essa colocação também é uma colocação que não amacia, não alivia, não. Se essa é a colocação certa, minhas irmãs, então, ela estava simplesmente aconselhando Jó: olha, não adianta servir a Deus, mas continue. Continua. Outros procuram atribuir um sentido ao texto, o qual ele não tem não tem. Isso. Para estes, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, Isso. mas orientando Jó a louvá-lo e mover em paz. No entanto, as evidências do texto dispõem contra esse entendimento. Sim. A reação de Jó ao dizer que sua esposa falava como qualquer doida confirma esse fato. Mas aí a pergunta que não quer se calar, minhas irmãs e meus irmãos, Sila, ela amaldiçoou ou não amaldiçoou Jó? Como é que fica, Silas? Qual é a resposta que temos que dar aí? Ela amaldiçoou ou não amaldiçoou? O que aconteceu com essa mulher, Jó? Olha a frase que diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Isso. Só isso. Isso. Amaldiçoa. Agora as interpretações são outras. Isso. Agora, pastor, até nós comentávamos antes, eu sei que o senhor vai aprofundar no texto, mas qual é a mãe que perde 10 filhos você está de uma vez só a captar e não fica indignada as entrelinhas com o fato. do texto. Olha a mãe, por mais Silas, mal que seja a mãe. parabéns, Silas, você Não foi existe, inteligente. não existe, pastor, Aliás, foi o não Espírito existe. Santo que te revelou, Silas. Não existe, pastor. Não Queridas e queridos, presta atenção. Amadas e amados, vamos aqui também, dar, digamos assim, uma canja à mulher de Ló. Que é isso, pastor? É isso. Entenda, o Silas já começou, observe.
Uma mulher que vivia num lar extremamente abastado, Harmonioso, certamente. abençoado, um lar abastado, um lar que tinha tudo bom do melhor. Harmonia, Isso, provavelmente. uma mulher que tinha 10 filhos maravilhosos que se reuniam periodicamente para comemorar as bênçãos da vida. Uma esposa que tinha um esposo saudável, bonito, quero ver que Jó era um homem elegante. Uma esposa que tinha tudo bom e do melhor. Uma mulher que usufruía de um respeito na sociedade feminina daquela época. Pensa comigo, meu irmão, Vamos lá, vamos raciocinar. vão assassinar. De repente, perde o que, Silas? Os Todos bens materiais. Pronto. Qual é a esposa? Estou para ver. E o homem também. Que diante de percas materiais não se desestabiliza emocionalmente. Claro, pastor, não existe. Então, o primeiro golpe que ela levou foi o quê? Destruição dos bens. Bens, aquilo que ela via, não que ela fosse uma mulher egoísta, avarenta, presunçosa, que vivia uma vida de ostentação, não, era uma mulher sábia, é tanto que Deus a abençoou dando 10 filhos a Jó. Vamos aqui, vamos aqui, eu quero que me dê esse ponto. Porém, além de perder todas as benesses que ela tinha através dos bens, da riqueza e etc., ela perde também o que, pastor? Ela perde o que, pastor? Filhos, pastor? Perde os 10 filhos, minha irmã, meu irmão. Que isso? De uma vez para outra, não foi um só não. Ei, não foi um só não, foram os 10. Escute, de forma trágica. Se já estava abalada psicologicamente, emocionalmente, o que aconteceu agora, Silas? Com essa perca tremenda, inexplicável. Ela tinha que desabafar. Ela entrou em parafuso, meu querido. Ela entrou em parafuso, como qualquer mulher, qualquer homem entra. Mas não foi só isso não, escute. Se você analisar o texto, o capítulo 2 de Jó, você vai ver que no capítulo 2, versículo 4 em diante, Deus permite Satanás tocar no que restou a Jó. O quê? Saúde, escute. Ela tinha perdido os bens, entrou em parafuso, perdeu os filhos, né? Aí entrou cada vez mais em parafuso, se desestabilizou totalmente emocionalmente. O que restava agora era seu velho Jó. Tinha ela e o velho Jó. Só que de repente ela olhou para Jó e viu que Jó não era mais o mesmo Jó. Estava tomado por lepras, por chagas. Diante desse caos, o que ela faz? Rapaz, amaldiçoe-se Deus e morre. Agora, olhe para mim, queridas irmãs e irmãos, Silas, eu quero aqui dar uma breve resposta à situação dessa posição da mulher de Jó. Observe, a mulher de Jó, minhas irmãs e meus irmãos, eu sei que eu falo a psicólogas e a psicólogos que vão entender que para emitirmos uma opinião negativa, contrária, pejorativa a respeito da mulher de Jó, precisamos antes fazer uma análise psicológica, sociológica, financeira, econômica e familiar daquela mulher. Sim. Observe, me ouça, para terminar. A mulher de Jó, diante do tremendo sofrimento, que eu já disse, causado pela perca dos bens, perca dos filhos e por último a perca do seu próprio esposo, que ficou totalmente tomado pelas chagas, ficou, escute, a mulher de Jó, diante dos tremendos sofrimentos, ficou fragilizada emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente também. Foi aí, olha o detalhe, que o diabo achou uma brecha. Sim, também. Para usar aquilo que restou como ombro amigo, parceira e companheira para Jó, que era a esposa. Sim. Aí o diabo usou o quê? Os lábios da mulher de Jó, dizendo para ele, está no versículo 9, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Isso aí foi tentação, pastor. Não é isso que eu estou falando aqui, observa aqui. O senhor disse que foi tentação e foi mesmo. Aqui, ó.
o diabo achou uma brecha. A brecha achou em quê? Na fragilidade emocional, na fragilidade espiritual, não é? Na extrema amargura de espírito, O desespero, isso, né, pastor? no estado depressivo, Sim. que aquela mulher se encontrava. Então o inimigo achou uma brecha e aí usou a boca dela para proferir para Jó essa expressão. Por quê? Porque era exatamente isso que o diabo queria que Jó fizesse. O quê? Amaldiçoar quem? Deus. A Deus. E aí, gente, escute, vou continuar a explicação. Jó, quando ouviu aquilo, olha só o que Jó no versículo 9 diz. No versículo 10 diz: ele respondeu: falas como qualquer doida. Vamos parar um pouquinho aqui. Quando nós lemos, estudamos a palavra, né, o vocábulo, o termo doido ou doida, no português há diversos significados. Aí voltando para a Bíblia, vamos lá. Jó afirmou, o que Jó afirmou? Que ela estava louca, perdeu o juízo, jogando pedra nas pessoas? Não é isso que Jó está falando. Jó afirmou que sua esposa, escute, em seu desespero e dor emocional e angústia profunda, falava como uma pessoa sem entendimento. Pastor, olha só, são 3 tragédias. Três tragédias. Eu quero concluir, porque eu passar por Cira. Sem entendimento. Como é que eu explico isso? Está fácil, está aqui, ó. Jó 2,10, né? Jó respondeu: falas como qualquer doida. Isto é, vamos tirar a palavra doida e colocar: falas como qualquer um que não tem entendimento. Entendimento do quê? Jó está dizendo entendimento do querer de Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus, do agir de Deus na história. Que é isso, pastor? Onde está isso na Bíblia? O versículo 10 responde: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? O que Jó está falando? Você não está entendendo nada, minha filha. Eu sei que você está passando por um trauma psicológico. Eu sei que você está vivendo um caos, perdeu o filho, perdeu os bens, e por isso você não está conseguindo entender por trás disso o agir de Deus. Aí eu quero concluir dizendo o seguinte: eu sei que psicólogos e psicólogas que me ouvem vão obviamente, entender o que eu estou falando. Jó, aí vem aqui, ó. Jó afirmou que sua esposa, em seu desespero e dor, no versículo 10, falava com uma pessoa sem entendimento. Em certo momento, a mulher de Jó, por causa do trauma que ela estava vivendo, óbvio, né, perdeu as esperanças. Não conseguia entender. Jó, meu velho, eu não estou entendendo nada. É isso que ela quis dizer. Verdade. Aí Jó disse: olha, deixa eu explicar para você, minha filha. Está aqui, ó. Temos recebido o bem, não receberíamos também o mal? Dialogou com ela. Dialogou com ela. Olha o texto aí, gente, olha o detalhe. Aí, conclusão, vamos sair dessa fala aqui, né? Aí vem um detalhe, né? No livro, em certo momento, a mulher de Jó perdeu a esperança, já falei, mas a recobrou através do quê? Simples, da piedade e devoção do seu marido. Verdade, pastor. Ok? Então observe, ela estava fragilizada emocionalmente, psicologicamente. A mulher de Ló estava abalada. Quem é a mulher que não se abala psicologicamente, emocionalmente, diante das percas da vida? Percas materiais, perca dos filhos, perca da saúde do esposo, uma tragédia que não foi avisada. Ela entrou em parafuso. E não é isso que acontece, minha irmã, meu irmão, com muitas pessoas hoje, que com menos coisa do que aquela mulher fala besteira. Pastor, deixa só um adendo aí. Isso. Ali também foi uma espécie de desabafo. Desabafo, irmão. Ela estava amordaçada. De repente ela veio aqui. E ela falou naturalmente, só que essa fala natural, óbvio, Sim. Satanás utilizou. Agora vem um detalhe que eu quero concluir essa fala, Silas.
É como alguém dizer que a mulher de Ló morreu, que ela abandonou o lar. Ei, alto lá. Sim. Aonde a Bíblia fala, Não podemos não podemos falar. colocar a voz. Aonde a Bíblia cala, devemos calar. O que subentende do texto? No livro, nada sugere sua morte ou abandono do lar. Aí vem um detalhe que nos enche os olhos. Posteriormente, subentende-se que ela foi restaurada por Deus. Por quê? Rapidinho, Sila. Jó 42, isto é, Jó 42, no versículo 12 e 13, rapidinho, me acompanha em casa aí. O que diz 42? Versículo 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, do que o primeiro, né? Versículo 13. Também teve outros o quê? 7 filhos e 3 filhas. Quem deu esses 7 filhos e 3 filhas a Jó? A sua esposa. Em outras palavras, ela permaneceu ao lado de Jó. É verdade. Isso, mesmo na luta, mesmo queixosa, mas ela não largou o seu esposo, o seu companheiro. E Deus, quando restaurou Jó, restaurou por completo a sua família. E ela estava no meio, ela foi abençoada. Ela foi o canal de Deus para restaurar a família de Jó, dando-lhe outros 10 filhos. Então, resumo da obra, meu irmão. A explicação é o seguinte: ela teve um momento de fraqueza, por causa da fragilidade emocional. Pergunta, meu Silas, quem na hora do aperto, da dor, da angústia, não fala besteira? Silas. Pastor, deixa eu entrar num detalhe. Não está aqui na Bíblia, mas eu acho que ela, como esposa de Jó, quem sabe, nesse sofrimento, ela ofereceu algum chazinho para ele, algum remédio. Ela passou a cuidar do seu Ela esposo. cuidou, tentando curar chaga, algum remédio, alguma coisa assim. Eu tenho a impressão que ela assistiu ele ali. Meu irmão, olha, escute. Até um chá, eu suponho que ela ouviu, preparou um chazinho para ela. Escute, ela ouviu aqui, ela ouviu, quando Jó disse para ela aqui, olha só, Jó 2:10, 2:10, Jó diz, olha, nós temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Essa resposta de Jó impactou aquela mulher. Perfeito. Jó era um homem de Deus. Qual é a lição que eu aprendo aqui? Ei, maridão, você é o cabeça. Cabeça não é para ser, não é para bater, não é para dominar, controlar, fazer o que não. Cabeça é para ser líder. Você é o líder espiritual da sua casa, você é o líder espiritual da sua esposa. Vai ter dia que ela está fragilizada pelos problemas da vida, você tem que segurar a peteca, como diz alguém aí. Você tem que segurar firme, orando, buscando a Deus, pedindo graça, pedindo equilíbrio. Porque vai ter dia que a esposa vai estar fragilizada. Também, querida esposa, vai ter dia que o maridão vai estar todo cheio de chagas emocionais, como estava Jó. Então, por favor, peça graça, suporte esse maridão, suporte essa esposa. Esse é o papel do esposo e da esposa. Fala. Pastor, só para a gente concluir aí, que eu sei que nós já vamos passar pelo vamos passar, porque você está ficando bonito. A misericórdia de Deus foi tão grande, pastor, que conservou a lucidez de Jó. Ele não perdeu o raciocínio, mas por quê? Não perdeu o juízo. Isso, porque Deus preservou a mente dele sã, a lucidez. Tanto é que ele fala poesia lá na frente. Tá certo que ele desabafou também. Mas ele foi o desabafo que ele estava questionando. Mas ele estava falando com lucidez. Ele está dizendo, mas eu não mereço isso. Mas vamos continuar. Vamos lá. 2.3. 2.3. O fato. É o fato agora, vem. É o fato, né? Eu vou ler aqui. Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a, está? Né? É uma afirmação. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos é a desgraça, é a degradação familiar, que é divórcio, drogas, etc. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. Portanto, é preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e em devoção. Na terça-feira passada, o pastor Osival, nosso pastor presidente, ele focou bem isso. A família que queira vencer os vendavais da vida, as tempestades do dia a dia, precisa estar estruturada, fundamentada
na palavra de Deus. Silas, faça É, a síntese. o comentarista aqui, ele abriu um parênteses aqui para colocar em prática, né? Que pode correr vento semelhante, não vento físico, mas esses ventos de tempestade, drogas, a desarmonia no lar, crise econômica, perda de emprego, desarmonia e tal. Então, saúde abalada. É isso que ele quer dizer aqui nesse ponto aqui, né? A família que está tudo bem, de repente um filho se vai. Isso, droga. Ou o filho é acometido de uma doença, não sabe como. Isso são ventos. O que fazer diante disso tudo? Jesus dá a receita. Devemos nos fundamentar na palavra, crer na palavra. Aqui está o manual de socorro para todas as nossas adversidades. A família se mantém em oração, leitura bíblica, tal, culto doméstico. Eu quero fechar esse ponto. Jesus disse em Mateus 7,25: aquele que escuta as minhas palavras é semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Aí vem um detalhe: sopraram ventos, combateram aquela casa, não caiu porque estava edificada na rocha. Se a tua casa, minha irmã, meu irmão, está edificada, se Jesus é o alicerce, se a palavra de Deus é quem guia, que norteia a tua família, vendavais vão vir, tormentas virão, mas a vitória é sua em nome de Jesus. Síntese do toque. Assim diz o seguinte: Jó perdeu 10 filhos em um só dia. Misericórdia. E sua esposa instou-lhe a abandonar a fé em Deus. Já foi explicado. Muito bem. Então vimos aí que Jó, firme na fé, conseguiu salvaguardar a sua família, a sua vida e, acima de tudo, foi abençoado no futuro, né? Tópico 3, tragédia de natureza física e psicológica. Uai, não parou não? Ainda teve? Vamos lá, continuando. Primeiro, o diabo toca na saúde de Jó, depois que o diabo viu o seu plano fracassar, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação de seus bens familiares. O adversário agora tem a permissão de quem? De Deus. Divino, né? Para tocar na saúde de Jó. E essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ela dará a tônica do restante do livro. Comentário, Silas. Pastor, Deus permitiu Jó tocar. Eu vou até falar um negócio aqui, não é brincadeira, não, mas Deus controla Satanás. Controla? É como hoje. Está tudo no controle. Pastor, é como se ele tivesse uma tornozeleira eletrônica. Vamos lá. Com certeza. E olha que a de Deus é bem mais sofisticada. Eficaz. Ela não falha de jeito nenhum. Controle, é o domínio, né? Então, pastor, o diabo toca na saúde de Jó. Repare, Deus deu outro testemunho de Jó, como já falamos, segundo em razão da total perda, né? Visto que Jó não blasfemou contra Deus. Satanás, pastor, ficou na expectativa ali, ele ficou observando, ele ficou sentado ali, aguardando o momento de Jó perder a fé, perder blasfemar, o equilíbrio emocional. Ele ficou ali observando. Mas Deus continuou guardando Jó na integridade e na lucidez, né? Vou ler aqui um negócio aqui para comentar essa parte do 1 aí, ó. O diabo toca a Jó. Aqui, ó. Satanás insinua, isto em Jó, capítulo 2, verso 3 ao 6, Satanás insinua que Jó só manteve sua fidelidade até então porque foram os outros que sofreram e não ele diretamente. Aí ele fala para Deus: se Jó fosse tocado na sua própria carne, lógico, toda a sua fidelidade cairia por terra. Aí ele usa o termo pele por pele, aquela coisa toda. Então ele está dizendo assim: tudo bem, ele é fiel porque foram os outros que sofreram, mas toca nele. Aí Deus diz: então toca, rapaz, tu vai ver que meu servo é fiel, né? Rapidinho aqui, Silas, queridas irmãs e queridos irmãos, quem quiser mais informações sobre a origem do sofrimento, a origem das enfermidades, né, à luz da Bíblia, eu indico aqui, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, página 180. Esse é o nosso manual teológico, onde você tem as respostas equilibradas conforme o que determina a Assembleia de Deus no Brasil. Continuando, Sila, além o diabo toca na saúde de Jó, primeiro, na saúde física, 3.2, pode ler? Pode ler, vamos lá. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé ao ato da cabeça. Não sobrou nada no exterior de Jó. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de ele sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Era uma prática que o homem antigo adotava quando se via cometido de uma grande desgraça. Ele ia para o monte de cinzas
e aí tem a palavra aqui em hebraico, né? Um local considerado imundo, onde os inválidos e dementes costumavam ficar. Ali ele esperava a morte entre cães, insetos e aves de rapina. Isso é que os antigos faziam. Eu não sei se jogo exatamente isso, mas sei que ele se sentou no Monte Sinai e raspou. No capítulo 2 de Jó, versículo 7, diz que ele foi tomado por tumores malignos. Sim, pastor. De acordo com alguns estudiosos, esta doença, ou esta praga, ou este mal que sobreveio sobre Jó, o corpo de Jó, né, atacou o corpo inteiro dele. Ele passou a ter mau hálito, passou a ter um cheiro repugnante, a tal ponto que Jó teve que sair do convívio e passar a viver nos monturos, ok? As chagas criaram vermes, ok? E as dores eram terríveis. Por isso que quando a mulher de Jó olhou para ele, sabendo que a única esperança que restava agora era Jó, mas quando foi acometido por tal chaga, ali você está louco, rapaz. Mas mesmo assim Jó não pecou. Eu quero fazer um comentário aqui rapidinho. Escute aqui, escute. Tanto no Antigo Testamento, minha irmã, meu irmão, quanto no Novo, demonstram que Satanás, com a permissão de Deus, pode causar doenças. Isso é ponto-chave. Pacífico. O Evangelho de Lucas, por exemplo, narra a história da mulher que era encurvada devido ao fato de possuir um espírito de enfermidade. Isso está em Lucas 13, verso 10, 17. Agora, detalhe, por favor, não paremos por aqui. Detalhe, isso, entretanto, não significa dizer que todas as doenças estejam diretamente relacionadas a uma atuação demoníaca. O pecado. O pecado. Tem doenças que problema genético. Problema nas células, isso é coisa da genética. Então, por favor, pelo amor de Deus. Existe seta satânica, espírito de enfermidade? Existe. Mas também existem enfermidades que é proveniente de quê? Problemas genéticos e etc. Quebra das leis da natureza. Quer ver um exemplo, minha irmã, meu irmão? Sobe um prédio de 10 andares e pula. O que acontece? Ou morre e vai ficar todo arrebentado. Quem é a causa disso tudo? Quem é a causa desse sofrimento? Quem é a causa dessas dores? É você mesmo que quis pular o prédio. Então vamos ter muito cuidado. Sílvia, com você. Pode também ter assim, uma má alimentação. Né? Isso, então, tudo isso acontece. Pastor, certamente, como o irmão falou, ele tinha dores, tinha agonia, tinha insônia. Isso. Como é que suporta? Não sei. E Deus permitiu, ele sentia dores mesmo, sofrimento. Dores físicas, no corpo. Mas a mente ficou lúcida. O próximo item é sobre a dor emocional. Sim, vamos lá então. Por favor, viu, Sílvia? É importante, né? Fulano está doente, é uma seta do capeta. Cuidado, alto lá. Ou fulano está com problema de doença, é pecado. Não é nada disso. Jesus foi claro lá no Evangelho de São João, capítulo 9, sobre aquele cego. O discípulo perguntava: Senhor, quem pecou, ele ou seu pai? Né? Eu poderia colocar, foi uma seta maligna? Jesus disse: não, isso aconteceu pela vontade do Pai. Então tem coisa, querido, que só na glória que você vai entender, viu? Amém? 3.3, saúde mental de Jó. É o último lá. Foi abalado também, foi? Oh, meu Deus. Você pode ler para nós aí? Vamos lá então. Por favor. Não há dúvida que, além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Muito bem. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão. Não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Que coisa, hein? Há vários textos no corpo do livro que permitem fazer essa dedução, mas já no início de sua fala é possível perceber esse fato. Sim. Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia do seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Só debaixo de forte pressão psicológica é que pessoas chegam a tal ponto. Ele iniciou com a autocomiseração.
Sim. Isso foi aumentando. Agora eu quero trazer uma observação sobre esse ponto. Eu sei que tem psicólogo, psicólogas, tem pessoas que são, obviamente, especialistas na área de saúde mental, que está nos assistindo, está participando dessa EBD. Eu vou trazer como observação, eu quero crer que você vai concordar comigo. Observe. Jó, diante do caos, da perca de tudo que tinha, inclusive da sua saúde física, Jó passou a sofrer de uma ansiedade psicológica em extremo. Uma dor existencial insuportável. Mentalmente ele estava totalmente desestruturado diante de tudo aquilo. E podemos afirmar, Jó entrou em estado de depressão. Que é isso, pastor? Que é isso, professor? Onde é que você me prova isso? Quer ver exemplo? Jó 7,11, olha o que Jó diz. Viu, filhas? Olha o que Jó diz. Jó 7,11. Diz ele: não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito. Olha, isso aqui são expressões de quem está passando, está no estado de depressão. Sim. De amargura, de sentimento de perca total. No versículo 13 diz, olha só, versículo 13 do capítulo 7, ele continua falando: queixar-me-ei na amargura da minha alma. Ei, psicólogos e psicólogos, você pode fazer uma leitura para nós isso aí, não pode? Versículo 13 diz: consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. O que ele está falando? Só é quando eu estou dormindo que diminui a minha angústia, é que eu consigo um pouco de calmaria. Isso aqui são sintomas de pessoa no estado depressivo, no estado de caos existencial, extremo, no estado de frustração plena, no estado de amargura de espírito sem palavras. Pois muito bem, mesmo assim, ele não blasfemou contra Deus. Amém, Silas? Eu quero, para terminar esse ponto, Silas, fazer uma observação aqui, rapidinho. Pode sim. Eu gosto sempre de fazer uma reflexão. A pergunta é, minha irmã, meu irmão, a pergunta que não quer se calar: por que o justo sofre? Por que o crente sofre? Por que não somos salvos? Não somos os filhinhos do papai? Por que o papai do céu deixa de sofrer, Silas? Olhe para cá e vamos aqui para algumas reflexões. Eu quero dizer de antemão, não temos as respostas para todas as questões, mas temos algumas respostas para algumas indecisões. Vamos lá. Os cristãos, escute, minha irmã, meu irmão, não vivem numa espécie de bolha em que nada desagradável acontece com eles. Infelizmente, devido à falácia das chamadas teologias triunfalistas, quando diz: se você é crente, você não pode sofrer, você é mais do que vencedor, você não pode ter derrota. Muitos pensam que o cristão não pode ter doença no corpo, não pode ter doença na alma ou doenças psicossomáticas, não pode ter problemas familiares ou prejuízos financeiros. Nesse sentido, a palavra de Deus esclarece quanto à realidade do cristão no mundo. E quem nos dá resposta para isso, minha irmã, meu irmão, não é o psicólogo, respeitamos os psicólogos, não é o filósofo, não é o teólogo bambambam, não. Quem nos dá resposta para isso é o próprio mestre dos mestres, Senhor por excelência do saber, Jesus de Nazaré, em João 16,33, que diz: disse Jesus, no mundo três aflições. Continuando, escute: todos estão sujeitos à dor, tristeza, infelicidade e à morte, que são resultado não da crueldade ou indiferença por parte de Deus, mas da introdução do pecado no mundo. Gênesis 3, 17, 19. Mas ainda, escute, por que eu estou falando isso, Silas? Irmã, meu irmão, por que eu estou falando isso? Porque as próximas lições vai entrar em cena os amigos de Jó querendo questionar Jó. Então nós temos que começar nas próximas lições já com essa visão. Continuando, o sofrimento, escute, acontece a crianças, jovens e velhos, bons e maus.
Algumas pessoas parecem ter mais do que sua conta de calamidade, enquanto outras aparentemente escapam com pouca adversidade. Portanto, porém, a maioria de nós provavelmente cai em algum lugar entre esses dois extremos. Escute, em Romanos 8:22 diz: toda a criação geme, está juntamente com dores de parto. Versículo 23 diz: e nós também. Então o sofrimento que veio através do pecado é para todos. Conclusão, escute, ao colocar o sofrimento em relevo, o livro de Jó mostra com isto que o sofrimento é uma realidade da condição humana. Todos os humanos sofrem em grau maior ou menor. Aliás, todos os humanos e até os não humanos, como o próprio Jesus de Nazaré. Apesar de como homem, ele veio a este mundo, porém, enfrentou todas as mazelas para mostrar para mim e para você que ele entendia que o sofrimento iguala a todos. Voltemos para cá um pouquinho. Por último, todos os humanos sofrem em grau maior ou menor. Portanto, minha irmã, meu irmão, não há como fugir do sofrimento. Fugir dele é fugir de nós mesmos. Silas, é com você. Pastor, faça síntese do tópico. Quando Jó, no seu desvario assim, mental, coitado, ele não perdeu a lucidez. Apesar de ele ter uma perturbação ali no momento, mas não perdeu a lucidez. Não perdeu a lucidez. Naquele devaneio, naquela situação de queixa, etc. Quando ele falou assim, olha, amaldiçoou o dia do seu nascimento, pereça o dia. O irmão sabe que nos tempos patriarcal, até hoje mesmo, quando nasce uma criança é festejada. Festejada. E naquela época, quando nascia um varão, um homem, o festejo era maior. Maior. Então havia muita celebração, porque nasceu um varão, o homem tinha mais, naquele período, era valorizado bastante. Então a razão por que ele chamou o dia do seu nascimento ao Senhor. Muito bem. Aquele dia que fizeram festa para mim, fizeram grandes festas, festejaram, e estava desabafando, etc. Aquele dia, esquece aquele dia. Isso. É uma forma de desabafo. Esquece aquele dia, desabafo. E outras palavras. Agora, nas próximas lições nós vamos aprofundar, porque vai ser o debate teológico, né, filosófico, sim, né? Então, por isso que eu estou trazendo essa observação, minha irmã, meu irmão. Vamos ter cuidado. Detalhe, minha irmã, meu irmão, se quiser mais informação sobre a origem de Satanás, sobre a atuação de Satanás, sobre como as doenças, como é a origem das doenças, das enfermidades, né? À luz da teologia, eu indico mais uma vez, aqui ó, Declaração de Fé da Assembleia de Deus. Todo professor de escola dominical, pregador, ensinador e até escritor, que é membro da Assembleia de Deus no Brasil, precisa ler isso aqui e viver isso aqui. Se não está vivendo ou não está pondo em prática, reveja seus conceitos, querido irmão e querida irmã. Vamos para a síntese do tópico 3, por favor, para nós terminar? A síntese do tópico 3 é o seguinte: isso. Além de perder bens e familiares, a tragédia atingiu a saúde física e mental de Jó. Muito bem. Conclusão. Você pode ler a conclusão para nós, mais uma vez? A conclusão é o seguinte: nesta lição vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente o homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. Isso. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Suas considerações sobre essa conclusão? Olha, pastor, Satanás foi até o limite. Ele fez de tudo, né? Com Jó. Agora eu pergunto para o senhor, rapidinho. Ele parou por aí? Não. Ele continuou por trás da falácia dos amigos de Jó. Isso, dos amigos. Que é que nós vamos ver. Isso. Então, com toda essa carga de sofrimento, pastor, se Jó não tivesse uma vida íntegra, irrepreensível, uma fé inabalável e temente a Deus, ele não teria suportado. Não teria suportado tamanha aflição. E Satanás estava instigando para ele, torcendo, vai ser agora. A mulher dele vai falar e ele vai Vou usar a boca dela. E usou. Não vai falar nada, usou, mas ele, graças a Deus, se manteve íntegro diante de Deus. Então, pesado, está aí, se o irmão quer fazer o final. Eu quero fazer uma observação para fechar essa conclusão. É o seguinte, minhas irmãs, eu sei que o assunto é interessante, é impactante,
o assunto é polêmico. Agora, aqui para nós, minha irmã, meu irmão, tem coisa que nós não sabe tudo, não. Ninguém sabe tudo, né? Não. Ninguém sabe tudo. É a máxima socrática, só sei que nada sei. Nós aqui não somos donos do saber, nem senhores do saber. Nós somos apenas instrumentos para ajudar o irmão a entender um pouquinho o plano de Deus para a sua vida. Tem coisa, queridas e querido, espera chegar no céu, viu? Lá você vai saber. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o patriarca Jó suportou as dores mais terríveis, como já foi falado, e os piores desconfortos que um ser humano jamais fora submetido. Agora, observe. Entretanto, reteve a sua integridade no final de todas as provas, quando ele estava vivendo o caos mais profundo da sua vida. Ele disse: receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Querido irmão, querida irmã, eu não sei a luta que você está enfrentando, mas eu quero dizer uma coisa para vocês nessa manhã: a mesma graça que teve sobre Jó, o mesmo poder de consolo e conforto que se apoderou de Jó, esse mesmo poder está disponível a mim e a você, através do Espírito Santo que habita em você. Na hora da crise, na hora do caos, na hora de abrir a boca e querer jogar na cara de Deus os seus dissabores, não faça isso, mas fale: Deus, me dá graça para suportar. Sigamos o exemplo do apóstolo Paulo, que na prisão em Roma, em meio ao caos, disse, abre aspas: sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, disse Paulo, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Eu vou abrir aqui um adendo, um parênteses. Tanto a ter saúde como a padecer, né, sem saúde. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Sabe por que ele disse isso, minha irmã, meu irmão? O segredo está no versículo 13. Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus em Cristo abençoe a minha irmã e meu irmão. E lembre-se, em Cristo Jesus, a vitória é nossa, para a glória de Deus. Silas, já com você. Irmão, graças a Deus chegamos mais ao final de mais uma edição da Escola Bíblica Dominical. E eu já convoco os irmãos para, durante a semana, fazer uma leitura, estudar a lição de número 5, que tem por título O Lamento de Jó. Irmão, é até bonito de ler esse lamento. Ele está em forma de poesia. A lucidez de Jó e a escrita da época, né, permitia. Então, ele digamos que é um lamento poético, né? Silas, com a sua permissão, eu diria o seguinte: o capítulo 3 do livro de Jó vai descrever, até o capítulo 17, sim, vai descrever o posicionamento de Jó diante da tão grande tragédia que se abateu sobre ele. Como se fosse uma justificativa. Isso, ele tentando se justificar, isso, né? Vai descrever a forma como ele agiu. E tem muito a nos ensinar. Tem, pastor, tem. Então, irmão, vamos já encerrar para o trabalho. Olha, mantenha a comunhão com Deus, mantenha a sua saúde mental, espiritual. lendo a palavra de Deus, Isso. observando a palavra de Deus e vigilante. Irmão, vigilante. E mantenha esse equilíbrio. Amém? Nós vamos agora então, pastor. Queridas irmãs e irmãos, graças a Deus por mais uma aula da IBD. Quero crer que o Espírito Santo vai usar e está usando essa IBD para edificar vocês. Vamos orar. Quero aqui também orar, em especial também, por aqueles irmãos que nessa semana, né? Isso. Não sabemos o nome, mas né? nós vamos aqui orar por todos que colheram mais uma flor de existência. Pai de amor, pedimos a tua bênção sobre os irmãos e irmãs que, ó Deus, fizeram aniversário nessa semana. Dê a eles muita saúde física, emocional e espiritual. Que cada vez mais, Senhor, as suas ricas bênçãos estejam sobre eles para a tua glória. Também eu quero apresentar, Senhor, aqueles irmãos que estão enfermos, Pai, nos hospitais, em seus lares. Pai, renova a fé,
renova a esperança, renova o ânimo, dá graça, fortalece tua filha e teu filho, faça ele enxergar que em ti há esperança, em ti há socorro em vez da angústia. Em especial, queremos orar pelo pastor Sival, sua esposa Mandiana. Pai, que teu Espírito Santo, dia após dia, renove a fé, o ânimo, a confiança, enfim, dê a eles, ó Pai Santo amado, mais e mais confiança que para ti nada é impossível do que diz respeito ao seu filho Samuel. Que aquele tratamento seja usado para eliminar totalmente todos os males, tudo para a tua glória. Também agora, Pai Santo, nos despede em paz, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre. Amém. Amém. E a Deb, há 60 anos, conservando a chama pentecostal. A vitória nossa pelo sangue de Jesus. Irmãos, tenham um bom domingo na companhia de Deus. Só um detalhe, nós estamos esquecendo, não podemos esquecer, Silas. Hoje é o último domingo do mês, né? O último domingo do mês de outubro. Como o ano está assim, está indo rapidinho. E hoje temos o grande culto dos jovens. É hoje? É hoje, uai. Sim, é o último domingo. Verdade. Porque a coisa está tão rápida que a gente até Meu pensa. Deus. Pois é, hoje tem irmãs e irmãs, por favor, em nome de Jesus. Sabe que o governador agora flexibilizou um pouquinho, é óbvio que nós não vamos abusar, mas olha, venha para a igreja, Deus tem uma palavra especial para o seu coração. Venha receber força, poder, graça para lidar com os problemas. Deus, hoje à noite, a partir das 18 horas, tem algo para entregar para a sua vida. Venha adorar a Deus, traga um visitante e a bênção será completa. Deus abençoe a todos. Amém.